Você pode até achar que Brad Pitt tem uma vida perfeita: fama, fortuna, prêmios e uma carreira consolidada como um dos maiores astros de Hollywood. Mas, e se eu te dissesse que por trás do sorriso carismático e dos filmes de sucesso existe uma história marcada por tragédias, traições, vícios e batalhas judiciais que destruíram sua paz? Hoje, vamos revelar a triste vida de Brad Pitt. E eu garanto que algumas dessas revelações vão te deixar em choque. Desde a infância conturbada em um lar rígido, os vícios que quase acabaram com sua carreira, as brigas explosivas com Angelina Jolie e até mesmo as polêmicas relacionadas aos seus próprios filhos. A verdade sobre Brad Pitt é muito mais sombria do que a mídia costuma mostrar. E no final desse vídeo, uma revelação impactante pode mudar completamente a forma como você enxerga esse astro de Hollywood. Então já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma história chocante como essa. A sua inscrição é essencial, porque o YouTube só recomenda nossos vídeos para mais pessoas quando vê que a audiência está engajada. Se puder, apoie o canal com um Super Thanks. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos exclusivos e aprofundados como esse. Mas se não puder, comenta aqui embaixo qual dessas polêmicas mais te surpreendeu. William Bradley Pitt nasceu em 18 de dezembro de 1963, na pequena cidade de Shawnee, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele veio ao mundo como o primogênito do casal William Alvin Pitt e Jane Etta Hillhouse, sendo seguido por seus irmãos mais novos, Doug e Julie Neal Pitt. Seu pai trabalhava como gerente de uma empresa de transporte, enquanto sua mãe era conselheira escolar. Desde pequeno, Brad foi criado dentro de um lar que valorizava muito a religião, com fortes raízes na fé batista. A família Pitt se mudou pouco tempo depois do nascimento de Brad para Springfield, no Missouri, onde ele passou a maior parte da infância e juventude. Essa mudança foi motivada pelo desejo de seus pais de criar os filhos em um ambiente mais tranquilo e tradicional, longe do ritmo acelerado das grandes cidades. Springfield era uma cidade pacata, repleta de valores familiares e uma comunidade unida. Crescer nesse ambiente teve um grande impacto na formação de Brad. Seus pais eram extremamente dedicados à criação dos filhos, impondo regras rígidas e incentivando-os a seguir uma vida baseada na moral cristã. Eles frequentavam a igreja regularmente, e a espiritualidade era uma parte importante da rotina familiar. Brad e seus irmãos foram ensinados a respeitar os mais velhos, a valorizar o trabalho árduo e a seguir um caminho correto na vida. Seu pai, sendo um homem de negócios, sempre enfatizava a importância da disciplina e da determinação, algo que Brad internalizou desde pequeno. Apesar da criação rígida, Brad era uma criança alegre, extrovertida e cheia de energia. Desde cedo, demonstrava uma personalidade carismática e cativante. Ele era o típico garoto popular da vizinhança, sempre cercado de amigos e participando de diversas brincadeiras. Gostava de explorar os arredores da cidade, subindo em árvores, andando de bicicleta e inventando histórias mirabolantes para se divertir com seus irmãos e colegas. Sua criatividade era evidente desde a infância, e ele adorava assistir a filmes e criar pequenas encenações com os amigos. Muitas vezes, ele e os irmãos montavam pequenos teatros caseiros para entreter a família, algo que já mostrava sua inclinação para o mundo do entretenimento. Na escola, Brad era um aluno dedicado e participativo. Ele estudou na Kickapoo High School, onde se destacou tanto academicamente quanto em atividades extracurriculares. Ele sempre teve facilidade para aprender, especialmente em matérias como história e literatura, mas sua verdadeira paixão estava fora das salas de aula. Ele adorava esportes e fazia parte dos times de natação, tênis e golfe da escola. Além disso, era membro do time de debates e do governo estudantil, o que lhe permitiu desenvolver ainda mais
suas habilidades de comunicação e liderança. Essa fase escolar foi essencial para moldar sua autoconfiança e sua habilidade de se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Porém, foi durante o ensino médio que Brad começou a se interessar mais seriamente pelo mundo do cinema e do teatro. Ele participava ativamente do grupo de teatro da escola, onde começou a desenvolver suas habilidades como ator. Durante as apresentações escolares, seu talento natural para a atuação chamou a atenção de professores e colegas. Ele adorava interpretar personagens diferentes e mergulhar em histórias que o transportavam para outros mundos. Foi nesse período que ele percebeu que atuar não era apenas uma atividade divertida, mas sim algo que lhe dava um verdadeiro propósito. Fora do ambiente escolar, Brad continuava a ser um jovem cheio de energia e ambições. Ele gostava de carros e adorava passar horas desmontando e remontando motores com amigos. Também tinha um gosto peculiar pela música, sendo fã de bandas de rock clássicas como Led Zeppelin, Rolling Stones e AC/DC. Ele costumava se reunir com os amigos para ouvir música e sonhar sobre o futuro, sem imaginar que um dia se tornaria uma das maiores estrelas de Hollywood. A relação com seus pais sempre foi próxima, mas nem sempre fácil. Por crescer em um lar religioso e conservador, Brad às vezes sentia que suas ambições artísticas não eram totalmente compreendidas. Seu pai queria que ele seguisse um caminho mais tradicional, como negócios ou engenharia, algo que garantisse estabilidade financeira. No entanto, sua mãe sempre foi mais sensível ao seu lado criativo e o incentivava a seguir seus sonhos. Apesar disso, ele não queria decepcionar seus pais e decidiu entrar na faculdade, optando por um curso que parecia mais seguro: jornalismo e publicidade. Ele ingressou na Universidade do Missouri, uma das mais respeitadas do estado, onde começou a estudar com dedicação. No entanto, mesmo durante a faculdade, a paixão pelo cinema continuava a crescer. Ele passava grande parte do tempo livre assistindo a filmes e analisando atuações. Ficava fascinado por atores como Marlon Brando, Paul Newman e Robert Redford, que eram suas grandes inspirações. Ele sonhava em um dia estar nas telas de cinema como seus ídolos, mas ainda não sabia como transformar esse desejo em realidade. Nos últimos semestres da faculdade, Brad começou a perceber que sua verdadeira paixão não estava no jornalismo ou na publicidade. Ele amava contar histórias, mas queria estar na frente das câmeras, não nos bastidores. A inquietação crescia dentro dele, e ele sentia que algo faltava em sua vida. Foi então que, em um momento de coragem e decisão, ele tomou uma das escolhas mais arriscadas de sua vida: largar a faculdade e se mudar para Los Angeles, a cidade dos sonhos. A decisão não foi fácil, pois ele sabia que decepcionaria seus pais, mas seu desejo de se tornar ator era mais forte do que qualquer dúvida. Com apenas alguns dólares no bolso e um carro velho, Brad fez as malas e partiu rumo ao desconhecido. Ele não tinha contatos na indústria do entretenimento, nem um plano concreto. Apenas sabia que precisava tentar. Assim que chegou a Los Angeles, em 1986, carregando poucos dólares no bolso e uma imensa vontade de vencer, Pitt percebeu que o glamour de Hollywood era apenas para aqueles que estavam no topo. Para um iniciante, a cidade podia ser cruel. Ele precisou se adaptar rapidamente, encontrar maneiras de pagar as contas enquanto perseguia seu sonho de atuar. Como muitos aspirantes a atores, passou por uma fase de bicos, trabalhando em funções que iam de motorista de limusine a entregador de geladeiras. Talvez um dos empregos mais inusitados que teve tenha sido o de se fantasiar de mascote para um restaurante da rede El Pollo Loco, onde precisava dançar na calçada vestido de galinha para atrair clientes. Para alguém que sonhava com os tapetes vermelhos, isso poderia ser desmotivador, mas Brad nunca perdeu sua determinação. Nos primeiros meses, sua rotina era frenética.
Durante o dia, fazia testes para comerciais, participações em séries e até mesmo figuração em filmes. À noite, estudava a atuação com professores renomados e tentava compreender os segredos da indústria cinematográfica. Ele sabia que precisaria se destacar de alguma forma, pois, em Hollywood, centenas de jovens como ele chegavam todos os dias com os mesmos sonhos e ambições. Sua aparência, com os cabelos loiros despenteados e olhos azuis penetrantes, certamente ajudava a chamar atenção. Mas Brad sabia que só isso não bastava. Ele queria ser levado a sério como ator, queria se aprofundar em seus personagens e não apenas ser lembrado como um rostinho bonito. Sua primeira oportunidade na televisão veio com pequenas participações em séries populares da época. Em 1987, conseguiu um papel de figurante em Another World e, no mesmo ano, apareceu em alguns episódios de Dallas, uma das séries mais assistidas dos Estados Unidos. Embora os papéis fossem pequenos, a experiência era valiosa. Ele começava a entender como funcionavam os bastidores de uma produção televisiva e, acima de tudo, a construir uma rede de contatos dentro da indústria. Hollywood era um jogo de paciência e persistência, e Brad sabia que cada pequeno passo era crucial para seu futuro. A virada começou a acontecer quando conseguiu seu primeiro papel principal no filme de baixo orçamento The Dark Side of the Sun, de 1988, uma produção iugoslava, na qual interpretava um jovem em busca da cura para uma rara doença de pele. O filme, no entanto, enfrentou inúmeros problemas de produção e acabou sendo engavetado por anos, adiando a visibilidade que Brad esperava conseguir. Mesmo assim, ele não se deixou abalar. Voltou para Los Angeles determinado a continuar batalhando por seu espaço. Nos anos seguintes, Pitt continuou participando de projetos menores, como filmes feitos para a TV e episódios de séries como 21 Jump Street e Freddy's Nightmares. Ele também apareceu brevemente em Growing Pains, onde dividiu cena com um jovem Leonardo DiCaprio, outro aspirante à estrela que também estava em ascensão. Embora esses papéis não fossem exatamente o que ele sonhava, serviam para manter seu nome circulando entre produtores e diretores. Em 1991, sua grande oportunidade finalmente chegou. Ele foi escalado para um papel pequeno, mas impactante, no filme Thelma e Louise. No longa, dirigido por Ridley Scott, Pitt interpretava Jade, um jovem e sedutor andarilho que seduz a personagem de Geena Davis antes de roubá-la. A cena em que aparece sem camisa se tornou icônica e ajudou a projetá-lo como um símbolo sexual instantâneo. O filme foi um sucesso e, de repente, todos em Hollywood queriam saber quem era aquele rapaz desconhecido que havia roubado a cena. A partir desse momento, as portas começaram a se abrir. Agora, ele não precisava mais correr atrás de testes para pequenos papéis. Os diretores começaram a chamá-lo diretamente para reuniões. Sua aparência, claro, ajudava, mas muitos também começaram a perceber que havia algo mais nele. Um talento bruto que ainda precisava ser lapidado, mas que tinha um imenso potencial. Ele recusou papéis que poderiam tê-lo colocado apenas como o típico galã sem profundidade e começou a buscar personagens que desafiavam sua capacidade de atuação. O período entre 1991 e 1994 foi essencial para consolidar sua carreira. Ele estrelou filmes como Johnny Swede e Cool World, mas foi com Entrevista com o Vampiro, de 1994, que realmente demonstrou que estava disposto a se arriscar como ator. No filme, ele contracenou com Tom Cruise, que na época já era um astro consolidado, e precisou mergulhar profundamente no papel do melancólico Lewis, um vampiro atormentado por sua existência imortal. As gravações foram desafiadoras, e Pitt, em entrevistas posteriores, revelou que chegou a pensar em desistir, pois passar horas maquiado e gravando em ambientes sombrios
o afetou psicologicamente. No entanto, a experiência foi um divisor de águas. Ele provou para Hollywood e para si mesmo que era capaz de lidar com papéis complexos e exigentes. Depois disso, não havia mais dúvidas. Brad Pitt estava se tornando uma estrela de verdade. O reconhecimento veio não apenas do público, mas também da crítica. Seu nome começou a ser citado entre os grandes talentos emergentes da década de 1990, ao lado de nomes como Johnny Depp e Keanu Reeves. Ele não era mais apenas o rapaz que apareceu sem camisa em Thelma e Louise, mas um ator com potencial para se tornar um dos mais importantes de sua geração. Brad Pitt experimentou uma ascensão meteórica ao estrelato entre 1994 e 2000, período no qual consolidou sua imagem não apenas como um dos maiores galãs de Hollywood, mas também como um ator talentoso e versátil. Seu carisma, aparência marcante e comprometimento com os papéis o tornaram um dos rostos mais reconhecidos do cinema mundial. O sucesso veio gradualmente, mas foi nesse período que Pitt deixou de ser apenas um nome promissor para se tornar uma verdadeira estrela do cinema. O ano de 1994 foi um divisor de águas em sua carreira. Brad Pitt protagonizou 2 filmes que demonstraram sua versatilidade como ator e reforçaram sua presença em Hollywood. O primeiro foi Entrevista com o Vampiro, baseado no romance de Anne Rice, onde interpretou Louis de Pointe-du-Lac, um aristocrata transformado em vampiro pelo enigmático Lestat, vivido por Tom Cruise. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, mas Pitt revelou posteriormente que filmar Entrevista com o Vampiro foi uma experiência extremamente difícil para ele. Ele se sentia desconfortável com a longa maquiagem, o ritmo lento das filmagens e a atmosfera sombria da produção. Apesar disso, seu desempenho foi amplamente elogiado e ajudou a consolidar sua posição como um astro em ascensão. O outro grande filme de 1994 foi Lendas da Paixão, um drama épico no qual Pitt interpretou Tristan Ludlow, um homem rebelde e impulsivo que vive uma história marcada por amor, guerra e tragédia. A interpretação intensa de Pitt lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator, e o filme foi um sucesso de bilheteria. Com seus cabelos longos e a aparência selvagem, ele se tornou um verdadeiro símbolo sexual da década de 1990, atraindo ainda mais atenção do público e da indústria cinematográfica. Em 1995, Brad Pitt estrelou um dos filmes mais impactantes de sua carreira, Seven, Os 7 Crimes Capitais. O thriller, dirigido por David Fincher e co-estrelado por Morgan Freeman, trouxe Pitt no papel do detetive David Mills, que, ao lado de seu parceiro veterano, investiga uma série de assassinatos brutais baseados nos 7 pecados capitais. O filme foi um enorme sucesso de crítica e bilheteria, e sua performance no intenso clímax da história demonstrou sua capacidade de transmitir emoções complexas, afastando-o da imagem de apenas um ator de boa aparência. Esse foi um dos momentos cruciais em sua carreira, pois marcou sua primeira colaboração com Fincher, um diretor conhecido por seus filmes sombrios e psicológicos. No mesmo ano, Pitt desafiou ainda mais suas habilidades de atuação ao aceitar um papel em 12 Macacos, um thriller de ficção científica dirigido por Terry Gilliam. No longa, ele interpretou Jeffrey Goins, um paciente de um hospital psiquiátrico com comportamento errático e caótico. Sua atuação foi completamente diferente de qualquer coisa que ele havia feito até então, cheia de maneirismos nervosos e diálogos frenéticos. O desempenho foi tão impressionante que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante e sua primeira indicação ao Oscar. Esse reconhecimento consolidou sua reputação como um ator sério, capaz de escolher papéis desafiadores e interpretá-los com maestria.
Nos anos seguintes, Pitt continuou a escolher projetos que o ajudaram a construir uma filmografia diversificada e respeitável. Em 1997, ele estrelou 7 anos no Tibete, um drama baseado na história real de Heinrich Harrer, um alpinista austríaco que se tornou amigo do jovem Dalai Lama durante a invasão chinesa ao Tibete. O filme, embora tenha sido recebido de forma mista pela crítica, destacou a capacidade de Pitt de carregar um drama histórico. Sua dedicação ao papel foi notável, chegando a aprender alpinismo e a perder peso para se encaixar na transformação física exigida pelo personagem. O comprometimento com o filme, no entanto, teve uma consequência inesperada. Pitt foi banido da China por tempo indeterminado devido à abordagem política da história, algo que só seria revertido anos depois. Esse incidente mostrou como sua carreira já estava em um nível global, onde cada escolha que fazia tinha repercussões internacionais. Em 1998, Pitt protagonizou Encontro Marcado, um drama romântico no qual interpretou a própria morte, que assume o corpo de um homem para experienciar a vida humana. O filme dividiu opiniões, sendo elogiado por sua fotografia e trilha sonora, mas criticado por seu ritmo lento e duração excessiva. No entanto, o papel ajudou a reforçar o lado romântico de sua imagem, mantendo-o como um dos atores mais desejados do momento. No final da década de 1990, Pitt estava em uma posição privilegiada, onde podia escolher os projetos que desejava, e essa liberdade culminou na escolha de um de seus papéis mais icônicos, Tyler Durden, em Clube da Luta de 1999. Clube da Luta foi um dos filmes mais controversos e impactantes de sua carreira. Dirigido por David Fincher, o longa foi inicialmente mal recebido pela crítica e teve um desempenho fraco nas bilheteiras, mas com o tempo se tornou um clássico cult. Pitt interpretou Tyler Durden, um personagem anárquico e carismático que conduz o protagonista, vivido por Edward Norton, a uma jornada de autodescoberta por meio da violência e da rebeldia contra a sociedade de consumo. Para o papel, Pitt se submeteu a um intenso treinamento físico para esculpir um corpo definido, cuja aparência acabou se tornando referência para o ideal estético masculino da época. Mais do que isso, ele trouxe uma performance cheia de energia, sarcasmo e intensidade, criando um personagem inesquecível. Apesar do sucesso tardio do filme, na época Pitt já era reconhecido como um dos maiores atores de sua geração, e seu trabalho em Clube da Luta apenas reafirmou seu status de estrela. No início dos anos 200, Pitt já era um dos atores mais bem pagos de Hollywood e procurava equilibrar projetos comerciais com filmes desafiadores. Ele começou a década estrelando Snatch, Porcos e Diamantes, de 2000, dirigido por Guy Ritchie, onde interpretou Mickey O'Neill, um boxeador cigano com um sotaque quase ininteligível. Sua atuação foi divertida e diferente de tudo o que havia feito até então, mostrando sua disposição para arriscar e surpreender o público. O filme, uma comédia de crime britânica cheia de humor ácido e ação frenética, foi um sucesso e contribuiu ainda mais para sua reputação como um ator versátil. Ao longo desse período, Brad Pitt não apenas construiu uma carreira de sucesso, mas também soube cultivar sua imagem de maneira inteligente. Ele transitou com habilidade entre papéis de galã e personagens mais complexos, conseguindo evitar a armadilha de ser estereotipado. Sua presença em Hollywood não se resumia apenas aos filmes. Sua vida pessoal era constantemente explorada pela mídia, especialmente devido a seus relacionamentos amorosos. Durante esse tempo, ele se envolveu com a atriz Gwyneth Paltrow, com quem chegou a ficar noivo antes de terminarem o relacionamento em 1997. Em 1998, conheceu Jennifer Aniston, estrela da série Friends.
e os dois rapidamente se tornaram um dos casais mais famosos do mundo. Esse romance ajudou a manter Pitt ainda mais em evidência, consolidando sua imagem de astro global. Brad Pitt sempre esteve sob os holofotes não apenas por seu talento como ator, mas também por sua vida pessoal repleta de romances, casamentos e polêmicas. Desde o início de sua carreira, sua beleza e carisma chamaram a atenção, tornando-o um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood. Seus relacionamentos foram acompanhados de perto pela mídia, e muitos deles marcaram a cultura pop de maneiras inesperadas. Se há algo que sempre cercou Brad Pitt, além do sucesso profissional, foram os rumores, as fofocas e a curiosidade incessante do público sobre suas escolhas amorosas. Nos anos 90, quando estava em ascensão na indústria do cinema, Brad Pitt começou a se envolver com algumas das mulheres mais famosas da época. Um de seus primeiros romances que ganhou notoriedade foi com a atriz Juliette Lewis. Eles se conheceram no início da década de 1990, quando ele ainda não era um nome de grande peso em Hollywood, e o relacionamento dos dois foi intenso. Brad tinha cerca de 26 anos na época, enquanto Juliette era quase 10 anos mais nova, com apenas 17 anos. Eles namoraram por alguns anos e até chegaram a trabalhar juntos no filme Califórnia, de 1993. Um thriller psicológico que mostrava um casal viajando pelos Estados Unidos e se envolvendo em situações perigosas. O relacionamento deles foi descrito como intenso e apaixonado, mas eventualmente, a diferença de idade e o crescimento pessoal de cada um os levaram a seguir caminhos separados. Juliette Lewis, anos depois, comentou que foi um período muito bonito, mas que eles eram muito jovens e que tudo aconteceu na fase em que ambos estavam descobrindo a si mesmos. Após o término com Juliette Lewis, Brad Pitt se envolveu com a atriz e modelo Jitka Polodek, mas esse relacionamento não durou muito e foi rapidamente esquecido pelo público. No entanto, um dos primeiros grandes romances de Brad que realmente chamou a atenção da mídia foi com Gwyneth Paltrow. Eles se conheceram no set de filmagens de Seven, de 1995, um dos filmes mais icônicos da carreira de Pitt. Desde o início, o relacionamento dos dois parecia um conto de fadas de Hollywood. Gwyneth, que também estava em ascensão na época, era vista como uma jovem elegante e talentosa, e juntos formavam um dos casais mais bonitos da indústria. O romance deles era tão forte que Brad Pitt chegou a pedi-la em casamento e os dois ficaram noivos. A mídia adorava acompanhar o casal, e Brad não escondia seu amor por Gwyneth. Ele chegou a declarar publicamente em uma premiação que ela era o amor de sua vida. No entanto, em 1997, de forma inesperada, o casal anunciou o fim do noivado. Até hoje, o verdadeiro motivo da separação nunca foi completamente revelado, mas há rumores de que Gwyneth não estava pronta para um compromisso tão sério e que ambos estavam muito focados em suas carreiras. Anos depois, Gwyneth comentou que se arrependeu de algumas decisões que tomou na juventude e que Brad foi um dos amores mais importantes de sua vida. Após o fim do noivado com Gwyneth Paltrow, Brad Pitt permaneceu solteiro por um tempo, mas logo encontrou outro grande amor, Jennifer Aniston. Eles se conheceram em 1998 por meio de seus agentes e rapidamente começaram a namorar. Jennifer já era uma estrela consolidada por causa de seu papel como Rachel Green na série Friends, enquanto Brad estava no auge de sua carreira no cinema. O relacionamento dos dois encantou Hollywood, e em 2000, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa e muito comentada. Durante anos, eles foram considerados o casal perfeito de Hollywood. Sempre sorridentes, apaixonados e apoiando um ao outro, Brad e Jennifer pareciam viver um sonho. No entanto, em 2004, a relação começou a enfrentar dificuldades. Foi nesse período que Brad Pitt começou a filmar Senhor e a Senhora Smith, ao lado de Angelina Jolie.
O filme mostrava um casal de assassinos de aluguel que, entre brigas e batalhas, viviam uma intensa relação de amor e ódio. A química entre Brad e Angelina foi inegável, e logo começaram a surgir rumores de que algo estava acontecendo entre os dois fora das telas. Durante muito tempo, Brad e Angelina negaram qualquer envolvimento romântico, insistindo que eram apenas amigos e colegas de trabalho. No entanto, em 2005, Brad Pitt e Jennifer Aniston anunciaram o divórcio, o que só aumentou as especulações de que Angelina havia sido o motivo da separação. Meses depois, fotos de Brad e Angelina viajando juntos começaram a circular, praticamente confirmando o romance. O público ficou dividido. Enquanto alguns torciam pelo novo casal, muitos ficaram do lado de Jennifer, considerando que Brad a havia traído. Esse triângulo amoroso se tornou um dos mais famosos da cultura pop e foi assunto de tabloides durante anos. Angelina Jolie e Brad Pitt se tornaram um dos casais mais poderosos de Hollywood. Em pouco tempo, começaram a formar uma família, adotando crianças de diferentes partes do mundo e tendo filhos biológicos. Juntos, criaram uma grande família com 6 filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. Durante anos, Brad e Angelina pareciam um casal perfeito, envolvidos em causas humanitárias e projetos de cinema de sucesso. No entanto, nem tudo eram flores. Aos poucos, começaram a surgir rumores de problemas no relacionamento, especialmente relacionados ao temperamento de Brad, ao consumo de álcool e às diferenças de visão sobre a criação dos filhos. Em 2016, Angelina pediu o divórcio e a separação foi extremamente conturbada. Houve acusações de agressão verbal e até física por parte de Brad contra os filhos, especialmente em um incidente que ocorreu dentro de um avião. Angelina solicitou a guarda total das crianças e a disputa legal entre os dois se arrastou por anos. Após anos de batalhas judiciais com Jolie pela custódia de seus filhos, Pitt decidiu se concentrar no autocuidado e no crescimento pessoal. Ele revelou em entrevistas que enfrentou problemas com o álcool, algo que se tornou evidente no período pós-divórcio. Em 2017, ele tomou a decisão de parar de beber e se internou em um grupo de recuperação. Segundo ele, essa foi uma das experiências mais transformadoras de sua vida, permitindo que reconstruísse sua relação consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Ele admitiu que, por muito tempo, usou o álcool como uma forma de lidar com a pressão da fama, do trabalho e dos desafios pessoais, mas que encontrou na sobriedade um novo senso de clareza e propósito. Esse processo também fez com que ele se reaproximasse de alguns amigos e colegas de profissão, além de buscar terapias que o ajudassem a lidar com suas emoções de maneira mais saudável. Outro aspecto fundamental da sua transformação foi a redescoberta de sua paixão pelo cinema. Mesmo sendo um ator consagrado, Pitt sentia que precisava de novos desafios e que queria explorar diferentes aspectos da indústria cinematográfica. Um dos projetos mais importantes desse período foi Era uma Vez em Hollywood, de 2019, dirigido por Quentin Tarantino. No filme, ele interpretou Cliff Booth, um dublê veterano que desenvolve uma amizade com Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio. A atuação de Pitt foi amplamente elogiada, e ele acabou ganhando seu primeiro Oscar como melhor ator coadjuvante. O discurso que fez ao receber a estatueta foi curto, mas impactante, onde refletiu sobre sua jornada e agradeceu a Tarantino e DiCaprio pela parceria. O prêmio simbolizou não apenas um reconhecimento de sua carreira, mas também uma espécie de renascimento no cinema, provando que ainda tinha muito a oferecer como ator. Depois do sucesso de Era uma Vez em Hollywood, Pitt começou a selecionar seus projetos com mais cuidado, focando em papéis que realmente o interessassem, em vez de apenas aceitar grandes produções comerciais. Em 2022,
ele estrelou Bullet Train, um filme de ação dirigido por David Leitch, que já havia trabalhado com ele como dublê nos tempos de Clube da Luta. O longa-metragem trouxe Pitt como Ladybug, um assassino azarado que tenta completar uma missão a bordo de um trem-bala no Japão. O filme foi um sucesso comercial e mostrou que o ator ainda era capaz de carregar filmes de ação sozinho, trazendo um equilíbrio perfeito entre comédia, intensidade e carisma. Pitt se divertiu muito durante as filmagens e chegou a fazer a maioria das cenas de ação sem o uso de dublês, algo que chamou a atenção dos fãs e da imprensa. Outro projeto de grande destaque foi Babylon, de 2022, dirigido por Damien Chazelle, que explorou o mundo do cinema nos anos 1092, um período de transição entre o cinema mudo e o falado. No filme, Pitt interpretou Jack Conrad, um astro do cinema que luta para se adaptar às mudanças da indústria. A produção dividiu opiniões entre crítica e público, mas foi amplamente elogiada pela sua ousadia e grandiosidade. Pitt, em especial, recebeu elogios por sua atuação melancólica e profunda, mostrando um lado mais dramático e introspectivo que nem sempre tem a chance de explorar. Ele revelou que o papel o fez refletir sobre sua própria carreira e sobre como Hollywood evoluiu ao longo dos anos. Durante a divulgação do filme, Pitt demonstrou estar mais relaxado e aberto em entrevistas, brincando sobre sua idade, sua trajetória e seus futuros projetos. Além de atuar, Pitt tem se envolvido cada vez mais na produção de filmes através de sua empresa, a Plan B Entertainment. Ele já havia produzido filmes como 12 Anos de Escravidão e Moonlight, ambos vencedores do Oscar de melhor filme, mas recentemente tem focado em dar espaço para novas vozes no cinema. Ele acredita que seu papel na indústria agora vai além de apenas atuar e que pode contribuir trazendo histórias inovadoras para o público. Em 2023, a Plan B anunciou novos projetos, incluindo filmes dirigidos por cineastas emergentes e produções que abordam temas sociais relevantes. No campo pessoal, Pitt também tem mostrado um lado mais reservado e focado no bem-estar. Ele passou a investir mais tempo em hobbies como escultura e cerâmica, algo que começou como uma forma de terapia durante seu divórcio. Ele revelou que encontrou na arte uma maneira de se expressar sem precisar das câmeras ou dos holofotes de Hollywood. Outro grande interesse que desenvolveu nos últimos anos foi sua paixão por arquitetura e design. Pitt já era conhecido por seu envolvimento em projetos arquitetônicos, como a reconstrução de casas em Nova Orleans após o furacão Katrina, mas nos últimos anos aprofundou ainda mais seu envolvimento nessa área.